Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, o nosso webinar. Eu sou Flávia Goldfinger, nutricionista e diretora executiva do ILSI Brasil. Hoje, então, nós vamos ter o nosso webinar de emulsificantes são detergentes, podem fazer mal à saúde? Vou começar falando um pouco do ILSI, o que é, né, quem somos. Então, o ILSI é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto do privado, que trabalham em conjunto em ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública, o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSI está presente em todo o mundo. É uma organização sem fins lucrativos de integração entre academia, indústria e governo. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSI tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as nossas atividades devem estar relacionadas a um desses objetivos. Hoje, então, o webinar é sobre emulsificantes são detergentes, podem fazer mal à saúde, da Força Tarefa de Food Safety. Ele será coordenado pela doutora Adriana, com a participação da doutora Ana Paula e da doutora Maria Cecília Figueiredo Toledo. Todas as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSI. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Como informações gerais, vocês podem utilizar o site, o chat do webinar para anotar suas perguntas. E se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, porque outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, a coordenação desse webinar será feita pela doutora Adriana Liceto, ela é engenheira de alimentos e doutora em ciência de alimentos pela FEA Unicamp, pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Alimentos, do ITAL, é professora doutora do Departamento de Ciência de Alimentos da FEA Unicamp, na área de toxicologia de alimentos. É coordenadora também científica da Força Tarefa de Food Safety do ILSI Brasil. Muito obrigada pela atenção de todos. Essas são as nossas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook, e temos também o nosso site. No site vocês podem encontrar todos os materiais que foram produzidos para o ILSI e baixar sem nenhum custo. Muito obrigada pela atenção e um bom webinar para todos nós. Adriana, deixo com você. Bom dia a todos, bom dia Flávia, obrigada pela apresentação. Em nome da Força Tarefa do ILSI Brasil, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar e agradecer desde já as nossas palestrantes, a professora Ana Paula, a professora Maria Cecília. E a ideia hoje, então, como a Flávia disse, foi trazer uma discussão em relação ao uso e a segurança dos emulsificantes, que são ingredientes extremamente, de uma importância, né, extrema na produção de alimentos, e com certeza será muito esclarecedora, né, principalmente em função aí de algumas informações que vêm sendo veiculadas nas mídias. Então, eu vou começar, né, convidando a doutora Ana Paula Badan Ribeiro para a primeira apresentação, que é engenheira de alimentos e doutora em tecnologia de alimentos, possui pós-doutorado em engenharia química, é docente da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, coordenadora do programa de pós-graduação em tecnologia de alimentos da Unicamp e que possui experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em tecnologia de óleos e gorduras. Então, Ana Paula, muito obrigada por aceitar o convite e desejo, então, um bom webinar a todos. Bom, muito obrigada ao ILSI pelo convite, à professora Adriana, né, pela possibilidade de
de participação nesse evento, que eu considero muito importante, né, que possamos trazer, né, numa perspectiva mais da área de tecnologia de alimentos, toda a questão relacionada ao uso dos emulsificantes em alimentos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos gerais dos emulsificantes e suas aplicações, né? Nós temos aí um assunto que é bastante complexo, tanto do ponto de vista, né, da química de emulsificantes, quanto do ponto de vista também da tecnologia, né? Então, é um aprendizado sobre como esses componentes são importantes para a produção de alimentos. Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos gerais. Esses emulsificantes, eles estão agrupados, né, numa ampla classe de aditivos que são utilizados e têm grande importância na indústria de alimentos e que tem uma função primordial, que seria produzir e estabilizar emulsões, né? Então, num conceito bastante geral, bastante amplo, nós chamaríamos então de emulsificante uma substância que vai tornar possível a formação ou uma manutenção, né, de uma mistura uniforme de duas fases que são immiscíveis nos alimentos. Então, essa seria uma função primária do emulsificante. Além dessa função principal, nós vamos entender um pouquinho que os emulsificantes têm efeitos, né, e usos estritamente relacionados à qualidade de muitos alimentos. Então, são as funções derivadas da propriedade emulsificante. Como que nós definimos, né, do ponto de vista químico, um emulsificante? Nós temos uma molécula, né, que seria o que nós chamamos de uma molécula anfifílica, né, que tem nessa mesma, em sua estrutura química, duas regiões hidrofóbicas, né, e regiões hidrofílicas. Então, regiões que gostam da água e regiões que gostam do óleo, né? Então, em função dessas características, esses emulsificantes vão funcionar diminuindo, então, a tensão interfacial ou a tensão superficial na interface de duas fases immiscíveis e vai permitir a formação de emulsões. Via de regra, esses componentes vão funcionar, na verdade, como âncoras entre essas duas fases, né? Numa definição bem geral, né? Existe uma região que se ancora, então, uma região da molécula que fica ancorada na fase hidrofílica e uma região ancorada, então, na fase hidrofóbica. E justamente por isso, né, os emulsificantes têm uma estrutura química que é bastante bem marcada, né, que está relacionada, então, aqui eu coloco o exemplo, né, de um fosfolipídio, um exemplo de uma estrutura simples de um fosfolipídio, e nós temos duas regiões. Todo emulsificante, né, tem duas regiões bastante definidas e que também vão definir, portanto, uma série de aplicações e a sua própria capacidade emulsificante, que é, então, uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. Como nós definimos essas regiões, né? Aí a gente tem um conceito que é um pouco mais amplo, porque nós podemos pensar nos emulsificantes do ponto de vista de componentes de baixo peso molecular e também podemos pensar nos emulsificantes, né, de alto peso molecular, como por exemplo as proteínas, em que essas regiões elas não estão totalmente definidas, né, espacialmente, mas nós temos então, basicamente, se nós considerarmos a estrutura básica de um emulsificante, nós temos como a região lipofílica ácidos graxos, né? Ácidos graxos saturados ou insaturados, né? Em diferentes configurações químicas. E nas regiões hidrofílicas, nós podemos ter desde hidroxilas, né? Que seria a
a região mais simples, né, do ponto de vista químico, até o que nós chamamos, né, de bases mais complexas, que seriam, por exemplo, as bases nitrogenadas. Então, nós temos sempre essas duas regiões e com configurações bastante distintas de emulsificante para emulsificante. Como isso funciona na prática? Como essas moléculas vão funcionar de forma, vamos dizer, olhando para a tecnologia, né? Nós vamos ter, portanto, essas duas regiões. A região hidrofílica, aí eu coloco, né, um exemplo, então, de uma interface óleo-água, né? A região hidrofílica voltada, porção hidrofílica orientada para a água, a porção lipofílica orientada para a fase oleosa, né? Então, essa ancoragem entre duas fases immiscíveis vai reduzir essa e facilitar e promover a mistura, né? E a estabilidade de emulsões. Quando nós falamos em emulsões, nós precisamos ter em mente que essas emulsões são bastante complexas. Então, nós podemos ter emulsões do tipo óleo em água, água em óleo, nós podemos ter emulsões duplas, nós podemos ter emulsões múltiplas, né? Então, dependendo do alimento, dependendo da necessidade, né, desse sistema emulsionante, nós podemos ter aí uma grande variedade e complexidade nessas emulsões. Numa visão um pouco mais simplista, nós sempre pensamos a emulsão como interface água-óleo somente, né? Mas nós precisamos entender que os alimentos nós temos sistemas multicomponentes, multicomplexos e que as interfaces, de fato, são muito mais complexas, são inúmeras, né? Então, nós temos as interfaces carboidratos, proteínas, lipídios, água, né? Em algumas classes de alimentos, o próprio ar como interface. Então, quando nós pensamos na aplicação de emulsificantes, nós precisamos considerar, enfim, todos esses fatores. E por que nós precisamos, né? E por que a indústria utiliza, né, uma ampla gama de emulsificantes? Porque cada sistema de emulsificação vai demandar características muito específicas desse emulsificante, né? Muitas vezes, inclusive, é necessário que se utilize, né, emulsificantes na forma combinada para um melhor efeito tecnológico. Então, uma propriedade muito interessante, né, é o balanço hidrofílico-lipofílico. Nós temos, para emulsificantes de uso em alimentos, uma escala que varia de 0 a 20. Então, o que nós chamamos, né, do parâmetro HLB. Quando nós temos, né, um emulsificante que está ali que tem regiões hidrofílicas e lipofílicas bastante equilibradas, ou seja, a interação água-óleo desse emulsificante, ele é quase neutra, né? Do ponto de vista de afinidade por essas duas regiões, nós temos o HLB de 10, ou seja, né? Temos ali uma propriedade de distribuição equivalente entre as duas fases, de afinidade equivalente entre as duas fases. Quando nós temos um emulsificante que gosta muito mais de óleo, ou seja, ele é muito mais lipofílico, nós temos um HLB, então, menor do que 10, né? E quando temos um emulsificante que tem características de maior hidrofilicidade, ou seja, ele vai migrar, ele vai estar localizado principalmente na fase aquosa, nós dizemos então, né, que estamos com um balanço lipofílico e hidrofílico, né, direcionado então acima de 10, né? Então isso é bastante importante, bastante considerável para que a gente entenda, né, a funcionalidade dos emulsificantes.
Então, quais seriam as principais classes de emulsificantes? Aqui nós poderíamos, né, ter uma distinção muito importante do ponto de vista químico e funcional. Eu tomei a liberdade, né, de fazer, então, preparar essa palestra para que a gente entenda um pouquinho quais são essas classes e depois vamos fazer um olhar total para a funcionalidade, né? Então, eu começo a minha fala, né, sobre os emulsificantes de uso em alimentos, trazendo aqui os fosfolipídios, né? Quando nós falamos nos fosfolipídios, nós estamos falando na lecitina, que é, do ponto de vista de tecnologia de alimentos, o emulsificante mais importante, de maior funcionalidade e de maior uso na indústria, né? E por que eu trago a membrana celular? Justamente, né, para reforçar e para relembrar que os fosfolipídios fazem parte, né, das nossas membranas celulares, né? Nós temos uma bicamada fosfolipídica, né, que é responsável por todo o transporte intracelular, né, e que o fosfolipídio traz essa característica, inclusive muito importante, de permeabilidade, né, uma barreira permeável e não rígida, né, para as nossas células. Então, lembrando, as nossas células, os organismos vivos né, são dotados de diferentes sistemas emulsificantes naturais, né? E a tecnologia de alimentos faz uso desse conhecimento, né, para produzir o que nós chamamos a lecitina comercial, né, os fosfolipídios, que são os mais importantes do ponto de vista comercial, inclusive, né? Então, quando nós falamos nas lecitinas, nós estamos falando aí de um grupo bastante heterogêneo de compostos, né? O ácido fosfatídico, fosfatidilcolina, etanolamina, né? Fosfatidilinositol, fosfatidilserina, combinados, né, em diferentes proporções, segundo a fonte, né, e que trazem essa característica anfifílica muito importante, né, tendo ácidos graxos, portanto, como os nossos radicais lipofílicos, e os grupos hidrofílicos representados tanto pelo ácido fosfatídico como pelas demais bases, né? Então, como que a gente caracteriza a lecitina, né, de uso alimentício, a lecitina comercial, né? Uma mistura complexa de todos esses fosfolipídios, contendo também outras substâncias, como óleo vegetal, ácidos graxos e carboidratos, né? E como esses fosfolipídios, como essa lecitina é produzida, né? Justamente no início do processo de refino, né, dos óleos vegetais, existe um processo específico, que é o processo de degomagem, que faz, então, a separação, a hidratação e a separação física desses fosfolipídios para a produção industrial de lecitina, né? Então, temos aí diferentes fontes de fosfolipídios, né, a partir do uso, né, e dessa abordagem da retirada, né, da extração a partir de óleos vegetais, que são as maiores fontes, né, de lecitina industrial, principalmente, né, os óleos de soja, canola, e que são fontes muito ricas em lecitina, né, e o girassol, que tem sido, né, uma fonte muito importante e representativa de lecitina agroalimentício, né? Então, para a gente lembrar aí que esses compostos já estão na nossa alimentação, né? E por que a lecitina é tão versátil? Porque justamente, né, nós temos, dependendo da fonte, dependendo da composição, né, nós temos aí uma ampla faixa do balanço de HLB, né, por volta de 8, né, quando nós estamos falando de uma lecitina de uso um pouco mais especial, né, e a lecitina padrão, né, com HLB de 4, tá? Aí nós vamos para um outro sistema,
que é muito importante e que depois da lecitina seriam então os emulsificantes de maior aplicabilidade, né? A gente diz que é um sistema misto que nós temos de monoacilgliceróis e diacilgliceróis, né? Porque na realidade a separação dessas moléculas é muito difícil, então nós olhamos para os monoacil e diacilgliceróis de uma forma bastante conjunta, né? Sempre agrupados. E são compostos com capacidade emulsificante que já estão presentes naturalmente em óleos e gorduras. Então, é o que nós chamamos, né, de fração minoritária ou fração polar dos óleos e gorduras, né? Porque esses compostos têm uma polaridade um pouco maior do que o triacilglicerol, que é a molécula base, né? E são produzidos, né, obtidos naturalmente, né, a natureza tem esse sistema de hidrólise e de hidrólise enzimática e até de hidrólise química, né, em que esses triacilgliceróis, então, são hidrolizados a mono e diacilgliceróis, estão gerando, portanto, as regiões, né, de interação hidrofílica, né, que não estão presentes no triacilglicerol. Então, nós temos essa produção também, que pode ser industrial, ou por glicerólise, né, dos óleos e gorduras naturais, ou por esterificação direta dos ácidos graxos, né? Então, nós vamos pensar nesses sistemas como o sistema talvez mais efetivo e mais utilizado, né, que é o sistema MAG-DAG fosfolipídio, ou MAG-DAG lecitina, né, em que nós temos, então, lipídios minoritários em óleos e gorduras, né, com elevada capacidade emulsificante, estabilizante, e é o que nós chamamos, né, de emulsificantes de primeiro uso, ou seja, é a alternativa de maior efetividade, menor custo, né, e maior funcionalidade que nós temos por justamente serem compostos já presentes nos alimentos, né? Esses monoglicerídeos ou monoacilgliceróis podem ser modificados quimicamente com a adição, né, incorporação de ácidos orgânicos, também já presentes na nossa alimentação, né, gerando novas moléculas aí com maior funcionalidade em termos de hidrofilicidade, né? E aí nós entramos, né, numa classe, né, que são os ésteres de sorbitana dos ácidos graxos, né, que são os SPAs, também uma classe de emulsificantes bastante utilizada pela indústria, né, de alimentos. A base, né, dessa molécula é o sorbitol, né, que é um poliol, né, um poliálcool já também presente naturalmente em muitos alimentos em baixas concentrações, né, principalmente alimentos de origem vegetal, né, e que são então esterificados, né, o sorbitol é esterificado com ácido graxo e aí com diferentes ácidos graxos, né, gerando então SPAs, né, ésteres de sorbitana também com diferentes pontos de fusão, diferentes funcionalidades e diferentes estados físicos, né? Aqui eu mostro o monoleato e o monoestearato de sorbitana para que a gente tenha uma ideia geral, né? Esses ésteres de sorbitana, quando se necessita de uma hidrofilicidade maior, pode haver uma segunda esterificação do sorbitol com óxido de etileno, né? E nós vamos entrar, então, na classe do que nós chamamos twins, ou polissorbatos, né? Quando nós precisamos de emulsificantes aí que tem uma afinidade hidrofílica maior, né? É sempre bom a gente lembrar que é muito mais difícil quando nós precisamos fazer uma emulsão com alto teor de água do que com alto teor de óleo. Então, essas alternativas tecnológicas são muito importantes, né? Nós temos também os ésteres, né, de propileno glicol, dos ácidos graxos. Então,
se faz a esterificação do propilenoglicol também com óleos vegetais comestíveis, né? Aí é um emulsificante bastante efetivo, né? Com balanço hidrofílico lipofílico muito interessante, né? Próximo de 10, né? E nós temos também os ésteres de sacarose, em que a sacarose cristalizada, então, é utilizada para a produção, né, de emulsificantes a partir da inclusão de grupos de ácidos graxos, né? Então, nós temos duas moléculas também, né, de origem totalmente natural. Aqui eu coloco, por exemplo, o laurato de sacarose, o dilaurato, né? De ésteres de sacarose, por exemplo, produzidos através do óleo de coco, né, ou do óleo de palmiste como uma fonte primordial, tá? E a gente precisa lembrar, e eu não vou entrar aqui em detalhes nas proteínas, porque nós temos inúmeras proteínas de bastante complexidade, né? Proteínas da soja, proteínas do leite, e dentro dessas fontes, né, nós temos diferentes componentes químicos, né, que caracterizam essas proteínas com diferentes funcionalidades, mas eu gostaria de lembrar que as proteínas são agentes emulsificantes com outros mecanismos de ação também mais complexos, então também são utilizadas com efetividade, né, para estabilização e formação de emulsões, né? Antes de falarmos sobre as funcionalidades propriamente, eu gostaria de fazer eu acho que um contraste aí, né, uma comparação do que nós teríamos, né, no HLB convencional, então, de emulsificantes que são utilizados em alimentos, né, a gente está falando ali de uma faixa de 0 a 20, né, e aí já surfactantes ou tensoativos que são utilizados e empregados para detergentes, né? Não vou entrar nesse mérito, mas eu gostaria de chamar a atenção do ponto de vista da classificação em função do HLB, né? Nós estamos falando ali do lauril sulfato de sódio, né? Que seria o agente tensoativo de mais importância, né? De maior importância aí nos detergentes em geral, nesses agentes de limpeza, com a HLB, que é muito superior, né? Com outra funcionalidade, com um outro mecanismo, né? Do ponto de vista de interação água-óleo, né? Acima aí de 35, próximo de 40, né? Então, vamos falar um pouco agora da funcionalidade das aplicações gerais. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto, né, do nosso entendimento e que a gente precisa abordar também com muito cuidado e até responsabilidade, né, para trazer essa clareza de como os emulsificantes são importantes para o nosso uso industrial em alimentos, né? Então, nós temos produtos, inúmeros produtos que contêm emulsificantes, né? E que muitos produtos só podem ser obtidos com qualidade e estabilidade, né? A partir da inclusão, né? Da incorporação desses componentes, né? Então, como vamos dizer, funcionalidade básica, né? A gente tem a emulsificação, né? Seria, então, permitir que duas fases immiscíveis sejam misturadas, emulsificadas e estabilizadas, né? Então, essa seria a propriedade primária. Mas nós temos uma série de funcionalidades e aplicações que são derivadas dessa propriedade emulsificante, né? Então, uma característica muito importante, uma aplicação muito definitiva, né, dos emulsificantes é a própria ação de solubilização e dispersão, né? Então, esses emulsificantes vão atuar, né, nessas interfaces, né, principalmente de produtos em pó que precisam ser dispersos, precisam ser solubilizados. Aqui eu trago diferentes exemplos, né,
o próprio leite em pó, achocolatados, misturas, né, alimentos que são misturas em pó para um consumo efetivo, instantâneo, em que nós precisamos ter os emulsificantes como esse efeito de ancoragem para permitir solubilização e dispersão efetivas, né, principalmente em líquidos a baixa temperatura, né, para uma homogeneização efetiva. E eu trago aqui um exemplo em que, por exemplo, né, o uso de emulsificantes e o uso da lecitina propriamente é fundamental, né, que é o nosso achocolatado, né? Existe aí um teor, né, o achocolatado tem um teor lipídico bastante elevado, né? Temos essa dispersão geralmente em um líquido, né, que vai ser o próprio leite, e precisamos ter então um agente de interface, um emulsificante de interface que vá atuar justamente no momento do consumo. Então, o achocolatado de boa qualidade, ele precisa, né, ser dispersível em leite frio, né? Ele precisa ser prontamente dispersível. Então, se utiliza, por exemplo, a lecitina, né, um fluxo, um processo de lecitinização para que a gente tenha essa dispersão, né? Uma outra funcionalidade, uma outra propriedade é a formação, né, de espumas, é a propriedade de aeração que os emulsificantes nos trazem, né? Então, nós precisamos partir do que nós chamamos um filme monomolecular, né, em que temos a interação água-óleo, para um filme bimolecular, né, em que o ar é uma nova interface, né? Nós podemos incorporar o ar pela afinidade com os emulsificantes, né? Promovendo e estabilizando as espumas. Então, diferentes produtos utilizam essa funcionalidade, né, dos emulsificantes. Os sorvetes, os produtos aerados de base lipídica, por exemplo, né? Hoje nós temos margarinas aeradas, né? Os mousses, os bolos, né? Produtos de panificação aerados, em que essa utilização é muito importante, né? Uma outra funcionalidade, né, que fica um pouco escondida dos emulsificantes é a umectação, né? Quando nós produzimos, quando a indústria produz a goma de mascar ou as balas, né, nós temos aí componentes lipofílicos também, por exemplo, né, numa bala temos gordura, temos outros emulsificantes, a mesma questão, né, na goma de mascar, que nós vamos utilizar o que nós chamamos de um hard fat, né, uma gordura de um ponto de fusão um pouco maior, e é necessário que se faça uso de emulsificantes, né, para que não tenha uma adesão aos dentes, né, que a gente tenha essa possibilidade, né, de uma formação, né, de uma interface bastante, vamos dizer, bastante amigável para que a gente não tenha, então, aí problemas de adesão de balas ou gomas de mascar aos dentes, né? Uma outra funcionalidade e muito, muito importante, e aí eu chamo bastante atenção aqui para o uso das lecitinas e do sistema de monoglicerídeos e de glicerídeos em conjunto, é a minimização da retrogradação do amido, né? Então, nós sabemos que os produtos de panificação vão sofrer ao longo do período de armazenagem, né, um processo de cristalização espontânea do amido, né, que pode ser minimizada porque os emulsificantes vão atuar como agentes protetores, né, das moléculas de amilose e amilopectina, envolvendo essas moléculas e diminuindo esse efeito de retrogradação do amido por um impedimento estérico mesmo, ou seja, existe um envolvimento espacial dessas cadeias, né, e isso contribui e muito
para produtos de panificação de maior qualidade, né? Um outro uso em relação aos produtos de panificação é justamente a interação com proteínas, né, para que se tenha um reforço, né, da membrana propiciada pela rede de glúten. Então, os emulsificantes agem, né, numa interação de superfície entre a rede proteica, né, entre a interface proteína e o ar, né, produzindo também um aumento de volume, né, e aumento dessa estrutura, uma estrutura característica, uniforme, né, e que vai trazer, então, um produto também de maior qualidade, né. Em óleos e gorduras, nós vamos ter funções muito, muito importantes e definitivas, né. Existe a própria função de emulsificação em produtos de base lipídica. Eu dou o exemplo da margarina, que seria, né, ou a própria maionese, né, que seria o uso primordial de emulsificantes. É possível a obtenção tecnológica desses produtos apenas com o uso, né, desses emulsificantes que trazem qualidade, uniformidade, né. Para a margarina nós temos, inclusive, uma questão de plasticidade, de evitar arenosidade, formação de grumos, né? E de evitar a cristalização indesejada ao longo do tempo, né? Porque são agentes de superfície, né? Então é muito importante. Fixação de aromas. A percepção de aromas em alimentos é muito distinta quando se tem emulsificantes, né? Os emulsificantes, por criarem estruturas tubulares, né, e se organizarem de uma forma muito, muito particular, né, em diferentes meios, conseguem então incorporar componentes aromáticos, né, de natureza hidrofílica ou lipofílica, né, trazer estabilidade a esses aromas e principalmente um ponto que eu acho que faz muita diferença, é a própria percepção de aromas, né? Então, nós temos aromas, a percepção do aroma, né, totalmente distinto para um produto que é produzido com emulsificante, né, pela retenção desses aromas, e produtos que são obtidos sem emulsificantes, né? Uma função também bastante interessante é de anti-espumante. Em muitos produtos fermentados, né, como o tofu, por exemplo, nós não queremos a criação de espuma ao longo do processo, né, descaracterizando os produtos. Então, existem classes, né, de emulsificantes aí mais hidrofílicos que atuam como anti-espumantes, e até, por exemplo, na produção de geleias e de doce em massa, quando se utiliza, por exemplo, evaporadores abertos, né? Então, é bastante interessante, né, do ponto de vista de manutenção de qualidade, né? Um produto em que nós não temos condições de um produto de qualidade sem o uso de emulsificantes, e aí principalmente a lecitina, né, é o chocolate. Para que o chocolate tenha viscosidade característica para moldagem e desmoldagem, né? Nós precisamos de um ponto ótimo de lecitina, né? Isso é muito importante. Basicamente, não se faz chocolate de qualidade sem lecitina, né? E a lecitina também vai ter um efeito em retardar o fat bloom, que é aquela formação, né, de esbranquiçados cristalinos, visíveis e bastante indesejáveis no chocolate de qualidade, né? Em produtos carnos emulsionados, nós temos além da retenção de aromas, né, uma prevenção da separação de fase lipídica, principalmente a temperaturas mais elevadas, né, e de características de fatiabilidade. Para terminar, eu acho que eu já até passei o tempo, peço desculpas, mas eu gostaria de trazer assim 2 usos que são bastante significativos, né, do ponto de vista de inovação
e do potencial de utilização desses produtos, né, desses compostos. Até agora nós falamos nas aplicações mais clássicas, mas eu gostaria de chamar a atenção que os organogéis, né, ou oleogéis, ou gorduras de baixos teores de saturados, né, que hoje já são uma realidade industrial, isso já saiu da pesquisa, né, e hoje é uma realidade industrial muito importante que tem trazido benefícios essenciais, né, para a saúde do consumidor, para produtos de maior saudabilidade em relação ao uso, né, de gorduras industriais, está relacionado ao emulsificante como um estruturante, né? Como como que nós chamamos de gelator, né? Ele tem a capacidade, então, de mobilizar óleo líquido, gerando o que nós chamamos de um oleogel, né? Um óleo rico em ácidos graxos poliinsaturados e que tem características físicas de gordura, né? E para isso nós precisamos da utilização de emulsificantes, né? E para finalizar, lembrar um pouquinho dos sistemas de entrega de compostos bioativos que são baseados, né, no uso de emulsificantes, né? São sistemas extremamente ricos, extremamente importantes, e se nós considerarmos desde a nanoescala, microescala, macroescala, todo esse sistema de entrega necessita, né, do uso de emulsificantes, né? E nós temos aí uma versatilidade e um campo de exploração que é muito, muito importante, né? Tá bom? Eu deixo aqui os meus agradecimentos, vou pedir para ajuda, né, para retirar minha apresentação. Eu acho que eu posso parar aqui de mostrar a tela, tá? E fico à disposição. Muito obrigada, professora Ana Paula, pela excelente, né, apresentação muito didática sobre os conceitos e as principais aplicações dos emulsificantes. Então, lembrando que vocês podem enviar as perguntas pelo chat, que depois, no final do webinar, tá, a gente faz a discussão. Então, agora eu vou convidar a professora Maria Cecília de Figueiredo Toledo para a próxima apresentação. A professora Maria Cecília é engenheira de alimentos e doutora em ciência de alimentos pela Unicamp, possui pós-doutorado em toxicologia de alimentos pela Oregon State University, nos Estados Unidos, é docente titular aposentada da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Participou como especialista nas reuniões do Comitê Conjunto FAO-MS de Peritos em Aditivos Alimentares, que é o GECFA, e compõe o Grupo Técnico de Aditivos Alimentares junto à Anvisa. É membro da diretoria do Conselho Científico e de Administração do ILSE Brasil, coordenadora científica da Força Tarefa Food Safety e compõe a delegação brasileira nas reuniões do Codex Committee on Food Additives. Então, professora Cecília, é um prazer tê-la aqui. Obrigada por aceitar o convite. Está me ouvindo, Adriana? Sim, estou ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Um bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, Adriana. É uma satisfação imensa estar participando desse webinar. Agradeço isso, o convite, e também a todos que estão nos assistindo pelo interesse e disponibilidade em participar. Bem, agora que vocês já sabem que emulsificantes não são detergentes, sabem de toda a sua importância para a indústria de alimentos, aliás, uma apresentação excelente da professora Cláudia, parabéns, não é? Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua segurança. A preocupação do consumidor em relação aos aditivos alimentares não é recente e tem sido, em geral, gerada por interpretação e compreensão errôneas veiculadas pela mídia quanto à segurança dessa substância. Reportagens associando um alimento em particular ou um constituinte do alimento com incidência, prevenção ou redução do risco de determinadas doenças são frequentemente noticiadas
pelas redes sociais e outros meios digitais de comunicação, muitas vezes com manchetes sensacionalistas para atrair o leitor. Entretanto, os eventos relatados podem ser circunstanciais e não comprovados cientificamente. Seu significado para humanos deveria ser avaliado cuidadosamente antes da notícia ser compartilhada, o que, infelizmente, raramente acontece. Resultado é um consumidor desinformado e inseguro. Bem, nessa apresentação, eu inicialmente vou abordar aspectos relacionados ao estabelecimento da segurança de aditivos alimentares, com destaque aos emulsificantes, que são os aditivos mais recentemente questionados nas mídias sociais. Na sequência, será comentado uma revisão de literatura sobre pesquisas que sugere que a exposição alimentar a emulsificantes na dieta modula a microbiota intestinal, podendo contribuir para o aumento da prevalência de doenças metabólicas. Algumas limitações desses estudos serão destacadas. Então, vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a responsável pela aprovação de uso de aditivos alimentares. A aceitação do aditivo envolve duas fontes de informações muito importantes: a sua necessidade tecnológica e a comprovação da segurança nas condições de uso propostas. Isso significa o quê? Que quando um aditivo é aprovado para uso, está subentendido que foram demonstradas tanto a necessidade tecnológica da substância, como sua segurança nas condições de uso propostas. Quem faz a avaliação da segurança dos aditivos são comitês científicos. Esses comitês, eles podem ser de âmbito nacional, como é o caso do FDA, pode ser de âmbito regional, que é o caso da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, ou também são comitês internacionais, que é o caso do Comitê Conjunto FAO-OMS de Aditivos Alimentares, conhecido como JECTA, e que é o comitê também assessor do Códex Alimentários, que é um conjunto de normas para alimentos, incluindo a norma geral para aditivos alimentares. A Anvisa se baseia nas recomendações e sugestões desse comitê internacional para tomar as suas decisões com relação à aprovação do uso de aditivos. Informações também do FDA e da União Europeia são levadas em consideração, porque os resultados das avaliações feitas por esses comitês científicos são muito similares, né? O que pode variar é o gerenciamento do risco em função de hábitos de consumo das suas populações. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o JECFA, então. O que faz o JECFA? O JECFA avalia dados submetidos pelo interessado com relação às especificações de identidade e pureza da substância, perfil metabólico, ensaios toxicológicos bastante rígidos, né, e rigorosos, e também estimativas de exposição, e quando esses dados estão adequados e é possível, se estabelece o que se chama de ingestão diária aceitável. A ingestão diária aceitável é a estimativa da quantidade de aditivo expressa em miligramas por quilo de peso corpóreo, que pode ser ingerida diariamente por toda a vida sem dano à saúde humana, à luz das informações toxicológicas disponíveis na época da avaliação. O valor de ida é calculado a partir de uma dose que não teve efeito observado em animais de laboratório, ou seja, são testadas várias doses. Quando possível, se identifica uma dose que não teve efeito, que é chamada de NOAEL, que é No Observed Adverse Effect Level, e esse valor que não teve efeito nos animais de laboratório é dividido por um fator de incerteza. Esse fator de incerteza para aditivos tem sido tradicionalmente 100. E esse valor de 100 incorpora dois fatores de 10. Um fator de 10 para levar em consideração possível diferença de sensibilidade entre animais e humanos, ou seja, os humanos serem 10 vezes mais sensíveis que os animais de laboratório, e um outro fator de 10 que leva em consideração a possibilidade de sensibilidades distintas entre humanos por um fator de 10. Então, nós temos um fator de 100. Então, rememorando, um nível que não teve efeito é dividido por 100, é 100 vezes menor o valor extrapolado para humanos.
existem várias categorias de IDA. Nós temos a IDA numérica, quando é possível identificar um nível sem efeito observado, e a partir de dados toxicológicos, que incluem resultados de investigação a curto e longo prazo, informações satisfatórias sobre o destino bioquímico e metabólico do aditivo. Como exemplo, o polissorbato 80, um emulsificante, que tem o INS 433. INS é um número que identifica o aditivo. A abreviação para International Numbering System. Esse número é o mesmo em todo o mundo e é utilizado principalmente na rotulagem de alimentos para identificar o aditivo. Na Europa, o número é igual, só que tem a letra E antes do número. Então, a IDA do polissorbato é de 0 a 25 miligramas por quilo de peso corpóreo. Esse valor foi derivado de um nível sem efeito observado em estudos crônicos de carcinogenicidade em ratos. O NOEL, identificado sem efeito, foi de 2.500 miligramas por quilo de peso corpóreo do animal. Esse valor, dividido, então, pelo fator de incerteza, resultou na IDA de 25 miligramas por quilo de peso corpóreo para humanos. Uma outra categoria de IDA é a IDA não especificada, que é aquela que a maioria dos emulsificantes aprovados para uso no alimento apresenta. Essa terminologia, IDA não especificada, é utilizada quando o GEFCA considera que não é necessário se definir uma IDA numérica. Essa ocorre em situações quando se prevê que o consumo estimado de aditivos vai ficar bem abaixo de qualquer valor numérico que pudesse ser atribuído à substância. Em geral, dados toxicológicos, bioquímicos, químicos e clínicos indicam que a ingestão diária total do aditivo, que resulta do seu emprego em níveis necessários para alcançar efeitos tecnológicos, não representa dano à saúde. Esse aditivo, que atende o critério de IDA não especificada, deve ser usado de acordo com as boas práticas de fabricação, ou seja, não existe um limite numérico para o uso do aditivo no alimento. Porém, ele não deve adulterar nem conferir qualidade inferior ao alimento e não deve criar desbalanço nutricional. Exemplo, a anecetina, que nossa colega acabou de comentar, que é um dos emulsificantes mais utilizados em alimentos. É interessante notar o seguinte, nós temos uma portaria, uma resolução, na verdade, a RDC 45, que traz uma lista de todos os aditivos que são autorizados para uso no Brasil, segundo as boas práticas de fabricação. Essa lista é bem provável que esteja desatualizada, ela é de 2010 e ainda está em processo de atualização. Mas aqui eu peguei apenas uma página para mostrar para vocês que nós temos aqui, dentro dessa lista, eu contei 74 aditivos que cumprem com a função de emulsificante. E notem que muitos deles, além de ser emulsificantes, também têm outras funções em alimentos. Por exemplo, o glicerol é emulsificante, mas também é espessante, pode ser estabilizante, umectante e antiaglutinante. Isso vai depender muito da matriz na qual ele é utilizado e da quantidade que é adicionada. Então, nós temos, por exemplo, etilhidroxietilcelulose, pode ser espumante, emulsificante e estabilizante. Tá? Os sais de ácido graxo, já mencionados também anteriormente, emulsificante e anti-umectante. Então, um aditivo não tem necessariamente apenas uma função, pode exercer mais que uma função. Se nós olharmos na norma geral para aditivos alimentares do Código, são listados 122 aditivos que podem cumprir com a classe funcional de emulsificante. E a grande maioria deles tem IDA não especificada. Pode ser usada em alimentos com limite quanto SAPs ou de acordo com as boas práticas de fabricação. Bem, eu fico muito feliz que a Ana Cláudia tenha falado sobre a lecitina, né, mostrado bastante sobre a parte química da lecitina, que eu também vou comentar sobre a lecitina. O INS da lecitina 322 é o emulsificante mais encontrado em alimentos no Brasil. Está naturalmente presente nas paredes celulares, em todas as plantas e animais. Tem seu nome derivado da palavra grega lectus, que significa gema de ovo, porque ela foi primeiramente isolada da gema de ovo, que contém cerca de 1 grama desse emulsificante. A soja também é outra importante fonte, né? E praticamente 95% da lecitina adicionada em alimentos é derivada da soja, obtida da soja,
E outras fontes oleosas, né, canola, milho, sementes de girassol, gema de trigo, carnes vermelhas, frutos do mar e legumes, tem a lecitina. E além desse uso como emulsificante de alimentos, a lecitina também é comercializada em cápsulas, como suplemento dietário, com alegações de que pode diminuir o colesterol no sangue, diminuir a pressão arterial, diastólica e aumentar a disponibilidade de compostos bioativos. E, apesar de ser uma substância de origem natural, ser encontrada na membrana celular, a lecitina foi sim avaliada pelos comitês científicos antes da sua aprovação para uso em alimentos. O JECFA avaliou a lecitina em 1973. Aqui nessa página, eu estou mostrando como é uma especificação, a primeira parte de uma especificação de um aditivo. Normalmente, há informação de quando foi preparada essa especificação, se ela foi revisada, muitas vezes a especificação é revisada em função de diminuição do número de contaminantes, né, no produto, mas, basicamente, nós temos os sinônimos da molécula, a definição, como já dito, é uma mistura de fósforos, uma mistura complexa, né, de fósforos líquidos, onde a fosfatidilcolina é um dos principais, tem um número CAS, tem uma descrição, e aqui, no caso, quando foi avaliada com a função de emulsificante e antioxidante. Então, essa é a especificação, mas eu vou mostrar para vocês agora a avaliação toxicológica da lecitina. Como foi a do dieta muito antiga, eu vou comentar que foi feita pela autoridade da União Europeia. Eu queria destacar que na União Europeia, desde 2010, foi iniciado um programa para reavaliação de todos os aditivos alimentares utilizados em alimentos. E essa avaliação se iniciou com os edulcorantes, que são bastante questionados, com classes mais, vamos dizer, problemáticas, né, de aditivos, né, em função de questionamentos na mídia. Mas, em 2017, começou-se a avaliar os emulsificantes, que são uma das classes de aditivos que menos preocupam em relação ao seu potencial de toxicidade. E aqui é o conteúdo da avaliação. Se vocês tiverem interesse, entrem no site, é só colocar a palavra EFSA e o nome do aditivo, e vai aparecer a avaliação. Está em PDF, tem tudo isso daqui, mas eu quero mostrar o conteúdo para vocês verem o tanto de informação que é necessário para que o aditivo seja aprovado para uso em alimentos. Aqui nesse início, são informações relacionadas à substância em si, né? Dados técnicos, identidade da substância, especificações, método de fabricação, método de análise, estabilidade, reatividade, níveis de uso e estimativas de ingestão, porque é uma molécula, um aditivo que foi usado já há muito tempo. Então, toda uma parte inicial aqui. Mas eu queria mostrar, olha a parte de dados biológicos. Então, nós temos que ter dados biológicos e toxicológicos, que incluem absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Toxicidade aguda, toxicidade a curto prazo e subcrônica, genotoxicidade, estudos in vitro, estudos in vivo, dados crônicos de toxicidade e carcinogenicidade, toxicidade na reprodução e no desenvolvimento, estudos na reprodução auto-repetindo, hipersensibilidade, estudos em humanos, outros estudos, dados em animais. Então, é muita informação, é muita coisa que faz parte, muitos dados fazem parte de um dossiê que tem de ser submetido às autoridades para que seja aprovado o aditivo. E as considerações finais com relação à avaliação da lecitina, feita em 2017 pela EFSA, são de que as lecitinas são constituintes naturais de todas as células do corpo humano e também são componentes naturais da dieta. A toxicidade aguda em ratos e coelhos é muito baixa. Os estudos de toxicidade crônica em cães e ratos não relataram qualquer efeito adverso, mesmo nas doses mais altas testadas. O banco de toxicidade pela lecitina indica ausência de preocupação com relação à genotoxicidade. Não foram relatados efeitos adversos em estudos crônicos de carcinogenicidade em ratos. Olha a dose testada, a dose mais alta de 3.750 mg de lecitina por quilo de peso corporal. Também não foram observados efeitos adversos em estudos de toxicidade no desenvolvimento, realizados em camundongo, ratos e coelhos na dose mais alta testada. Em geral, esses estudos são sempre feitos mais do que uma espécie animal. E também, continuando nas considerações, o Comitê
verificou que nos seres humanos as sensitivas à dieta estão hidrolisadas por fosfolipases para liberar colina, que é rapidamente absorvida e aparece no plasma predominantemente como colina livre. A exposição via ocorrência natural indica uma ingestão média diária de vários gramas de lecitina, cerca de 1 a 5 gramas, o que corresponde a 14 a 71 miligramas por quilo de peso corpóreo para um adulto de 70 quilos. Em conclusão, o comitê mantém a ida não especificada da lecitina e considera que não há necessidade de uma ida numérica e que não há preocupação quanto à segurança para a população. Enquanto os comitês reavaliam os aditivos alimentares, alguns trabalhos científicos, né, publicados nos últimos anos, fazem algumas associações, né, do consumo de emulsificantes com alterações na microbiota intestinal, e aí começa a mídia, né, com chamadas, né, associando, por exemplo, os emulsificantes a inimigos. Então, amigos são inimigos, né, eles são ruins, não são ruins. E aí vem também, quando são publicados esses trabalhos, alguns peritos já rebatem os estudos, né, mostram algumas falhas dos estudos, ou alguns alertas e tudo. Outros publicam dados, ok, então agora o que a gente vai fazer, o que os comitês têm que fazer para reavaliar esses aditivos? E fica muita especulação. Bom, não é a minha área de pesquisa, a microbiota, eu não sou uma experta, não sou bioquímica, eu sou uma engenheira de alimentos, com especialidade em toxicologia, mas eu vou comentar um pouquinho, fazer alguns comentários sobre alguns estudos que eu busquei na literatura. A hipótese, de forma bem simplificada, é de que emulsificantes têm o potencial de danificar a barreira intestinal, levando à inflamação e aumento do risco de doenças crônicas. O fato é que, até o momento, não existem muitos estudos sobre os efeitos potencialmente prejudiciais dos emulsificantes ingeridos em humanos. Os seres humanos provavelmente ingerem emulsificantes desde há milhares de anos, principalmente a partir de ovos, sem efeitos adversos relatados. Bem, na minha busca pela literatura, que eu sempre aconselho todos a fazer antes de tecer comentários sobre qualquer artigo científico, é ir na literatura, buscar e ler os trabalhos. Eu li vários trabalhos e achei essa revisão de literatura muito interessante. Essa revisão está disponível para download na web. Contém quase 100 referências bibliográficas que também podem ser obtidas online. E faz o questionamento se realmente é motivo para preocupação desse impacto dos emulsificantes na microbiota. E o que fizeram? Eu vou assim, mostrar um pouquinho, né, do que é essa revisão, e recomendo que vocês leiam integralmente, principalmente quem é mais da área referente a essa pesquisa. Bom, vamos lá. Os autores foram em sites de busca, né, vários deles, e identificaram 293 títulos relevantes cruzando as palavras microbiota e emulsificante. Vejam bem, desses 293, 260 títulos foram excluídos, ou seja, o título não necessariamente reflete o conteúdo de um artigo. Então, 196, a publicação não estudou a microbiota intestinal. 51 artigos não avaliaram o efeito de emulsificantes na microbiota. E 13 eram duplicados. Então, sobraram 33 resumos relevantes. Desses 33 resumos, 14 foram excluídos, porque também um não tratava de microbiota, 11 não avaliavam o efeito do emulsificante da microbiota e 2 não eram na língua inglesa. Restaram 19. Desses 19, foram recuperados o texto, né, o texto completo, e foi observado que uma publicação não estudava a microbioma intestinal, não estudava o efeito, 5 não eram artigos científicos, na verdade, eram abstracts de conferências, era alguma errata, e a publicação era apenas uma narração, não era um artigo científico. Restaram, então, 8 artigos foram avaliados em detalhe pelos autores da revisão. E essa página, não se preocupe, ela está assim para eu não conseguir nada melhor, mas eu só quero mostrar que para cada um dos 8 artigos, os autores fizeram uma avaliação do sistema, que foi testado no sistema teste,
os detalhes do estudo, as mudanças que foram observadas na microbiota, e depois, para cada um deles, para cada estudo, para cada experimento, às vezes tem mais que um experimento dentro do mesmo trabalho, foram feitas observações quanto a limitações dos estudos e fatores de confusão que podem estar presentes. Então, eu pensei, um estudo que foi publicado em 2017, que avalia o efeito direto dos emulsificantes na microbiota humana com relação à inflamação intestinal. Nesse estudo, os autores estudaram a carboximetilcelulose, emulsificante com IDA não especificado, e o polissorbato 80, que é aquele que tem a IDA de 25 mg por quilo de corpóreo. E as limitações que podem ser destacadas são relativas, por exemplo, às doses elevadas testadas, até 2.500 mg por quilo de peso corpóreo do rato. É muita coisa, é muito acima, equivale, por exemplo, a 100 vezes a ingestão diária aceitável estabelecida para humanos. Em geral, a regulamentação para uso de aditivos estabelece ou permite usos de forma que a IDA não é ultrapassada. Então, nos animais de laboratório foram oferecidas doses 100 vezes maior do que a dose que é a referência para consumo em humanos. Alguns estudos, alguns experimentos têm um tamanho muito pequeno da amostra, são 2 a 3 animais por grupo. Os dados que são avaliados em dieta, por exemplo, nunca tem menos que 10 animais, o mínimo seria 10 animais por grupo. O desenho experimental dos estudos também é questionado, são estudos in vivo e ex vivo. Os animais testados algumas vezes muito jovens. A dieta não está clara que dieta cada grupo recebeu. Quantidade de consumo de alimentos e água não informados. Sexo dos animais não relatado. Em alguns casos, a via de exposição não é representativa da exposição alimentar, ou seja, o animal é alimentado por lavagem. Ele recebe o emulsificante puro na água. Isso não acontece, com humanos. Uma outra limitação bastante importante diz respeito à composição da dieta. Quando se faz estudos sobre microbiota animal, as dietas testes são controladas, elas podem ser controladas e são controladas. Enquanto a dieta humana, não tem como controlar a dieta humana. A comida padrão para os roedores é fornecida a todos os animais. Então, você pode ter algum efeito associado à resposta a alterações da microbiota devido à dieta. A dieta humana não é homogênea entre populações, ou mesmo dentro de certas populações é altamente dinâmica e muda diariamente. E como a dieta é um grande contribuinte para a variabilidade interindividual e intraindividual da microbiota intestinal dos seres humanos, os resultados relatados de alterações na composição são muito difíceis de serem interpretados como sendo adversos ou não adversos. As considerações dos autores, não são minhas, são de que, de maneira geral, os estudos identificados na pesquisa biográfica mostram, sim, um grau de interação de emulsificantes alimentares com a microbiota intestinal em modelos in vitro ou in vivo com roedores. Entretanto, os resultados desses estudos são inconsistentes e demonstram que a pesquisa atual ainda está no estado emergente, não fornece evidências claras de efeitos na microbiota intestinal. Mesmo que os estudos feitos tradicionais de toxicologia usem também animais de laboratório, nos estabelecimentos dos ensaios toxicológicos, os estudos identificados devem ser avaliados com cautela, porque diferenças anatômicas e fisiológicas no trato gastrointestinal de roedores e seres humanos e potenciais diferenças no mecanismos patogênicos da doença metabólica entre espécies têm que ser levados em consideração nesse caso. E como conclusão, se supõe que alterações sutis na composição da microbiota intestinal não são reconhecidas como desfecho toxicológico em diretrizes estabelecidas internacionalmente para testes toxicológicos. Existem protocolos específicos que têm que ser cumpridos para que o ensaio seja aceito como validado pelos comitês. Então, os resultados desses estudos são difíceis de interpretar e extrapolar para os seres humanos, e não são apoiados por conclusões de segurança anteriormente adotadas pelo Comitê Científico de Segurança Alimentar. Acabei de mostrar para vocês a conclusão da reavaliação da lecitina, que é um emulsificante obtido de fonte natural, e para o qual tanto de informação que foi necessária ser gerada para que pudesse ter sua aprovação em alimentos aprovados.
E o entendimento atual da microbiota intestinal é que sua estrutura é altamente dinâmica e fortemente influenciada pela dieta. Portanto, os resultados de estudos corredores podem não necessariamente sugerir uma preocupação de segurança, mas sim refletir uma resposta adaptativa da microbiota intestinal a um estressor externo. Muitos estudos não acompanham o animal depois que eles deixam de ser expostos ao emulsificante. Isso deveria ser feito para saber se a não exposição à substância, né, não reverte o ocorrido, né, a modificação na microbiota. Então, pesquisas futuras precisarão elucidar ainda mais os mecanismos da doença metabólica em roedores humanos e estabelecer parâmetros, isso é muito importante, clinicamente relevantes e confiáveis para avaliar alterações na microflora intestinal. Pequenas alterações na microflora não podem ser responsáveis por efeitos crônicos tão críticos, né, importantes como tem sido alegado nas publicações. Agora, as minhas considerações pessoais, finais, com relação a esse contexto todo, é que no Brasil, em inúmeros países, os aditivos exercem várias funções desejáveis nos alimentos, associadas com sua conservação, tecnologia de fabricação e modificação das características sensoriais. A aprovação de seu uso envolve a demonstração da necessidade tecnológica, a comprovação da segurança nas condições de uso propostas. Seu emprego é limitado por legislações específicas. Os critérios de aprovação são baseados em sugestões e recomendações de comitês especialistas da FAO-OMS, entre outros. Então, é desejável que o consumidor perceba a importância dessas substâncias. Foi muito bem apresentado na palestra anterior, como eles participam, como os aditivos participam, os emulsificantes em particular, de inúmeros processos de fabricação de alimentos que nós consumimos, que nós gostamos, né? E sem os quais, sem os emulsificantes, eles não poderiam ser feitos, não estariam disponíveis para o nosso consumo. Então, as suas funções são que garante a possibilidade de se estocar e comercializar produtos em grande escala, o que é imperativo para o modelo e estilo da vida atual. Sem os aditivos, seria impossível fazer alimentos e bebidas com as características de textura e sabor que agradam ao consumidor, além de não se ter como armazenar os produtos e garantir a qualidade no momento do consumo. Então, a minha conclusão final é de que, no presente, com base nas evidências científicas disponíveis, pode-se afirmar que os emulsificantes não fazem mal à saúde humana, não havendo razão para deixarmos de consumir alimentos contendo esses aditivos. Vamos deixar que os órgãos de regulamentação tratem desse tema, porque estão sempre atentos a qualquer modificação sobre a segurança de qualquer substância química que é utilizada em alimentos. Rapidamente, é de conhecimento dos comitês científicos, eles fazem uma reavaliação, se assim for necessário, não? E se for realmente comprovado que fazem mal para o ser humano, essas substâncias realmente não serão aprovadas para uso em alimentos. Então, desde que os órgãos de regulamentação e gerenciamento do risco cuidem da segurança dos aditivos e vamos usufruir com tranquilidade dos nossos alimentos que contêm emulsificantes que não fazem mal para a saúde. Muito obrigada, agradeço a atenção e a oportunidade. Muito obrigada, professora Cecília, pela excelente explanação, muito esclarecedora em relação à segurança dos emulsificantes. Eu gostaria, então, agora, né, de agradecer as perguntas aí a todos que participaram com as perguntas. A gente recebeu muitas perguntas interessantes, mas devido aí ao avançado da hora, tá, a gente selecionou algumas. E então eu gostaria, a gente tem uma pergunta aqui para a professora Ana Paula, né? Professor Sérgio Flanzer, da Unicamp, aí se identificou, obrigada pela participação. Né? Então, ele gostaria de saber se você poderia pontuar quais são os emulsificantes mais utilizados na indústria de alimentos em geral, quais suas origens e em qual concentração são utilizados. Tá. Bom, muito obrigada, né, pela pergunta, professor Sérgio, né, professora Adriana. Eu gostaria de parabenizar a professora Maria Cecília pela excelente palestra,
Me lembrei de suas aulas, né? Excelente mesmo explanação. Bom, a indústria de alimentos vai utilizar, né, basicamente o que nós chamamos sistema lecitina-mag-dag, né? Então, a lecitina sempre seria a primeira escolha, em combinação com monoacil e diacilgliceróis, né? Em geral, é um sistema de muita sinergia, né? E nesse sentido, nós não temos um direcionamento específico da concentração, mas um direcionamento de incorporação até que se obtenha o devido efeito tecnológico, né? Então, seriam esses a professora Maria Cecília até pontuou, né? 90% dos emulsificantes, basicamente do nosso emulsificante no Brasil é a lecitina, em combinação com esse sistema de monoacilgliceróis e diacilgliceróis. E eu acho que é muito importante que a gente pontue também, né? São fontes, são emulsificantes de origem, basicamente de origem vegetal, né? Nós temos a lecitina obtida durante o processo de degomagem. A lecitina é considerada um coproduto da indústria de refino de óleos vegetais, né? Então aí nós temos a lecitina de soja, a lecitina de girassol, hoje bastante importante, e a lecitina oriunda da canola, né? Tá? E os mono e diacilgliceróis já estão presentes, né, na fração minoritária de óleos e gorduras, mas não em concentrações suficientes para viabilizar o seu uso industrial. Então, em geral, se utiliza a própria hidrólise de triacilgliceróis para que a gente tenha maiores concentrações desses emulsificantes, né, e maiores possibilidades de uso, até pensando, né, se nós precisamos de um monoacilglicerol menos ou mais saturado, e aí se escolhe, por exemplo, fontes ou óleo de palma, né, ou um óleo vegetal, quando nós precisamos de um emulsificante de menor ponto de fusão, tá? Então, sempre esses emulsificantes estão dentro da abordagem da indústria de óleos e gorduras também, tá? Nós consideramos coprodutos. Então, é um ciclo bem integrado na própria indústria de alimentos. Ok, obrigada. Eu vou aproveitar e colocar uma outra pergunta aqui, que foi enviada para a professora Ana Paula. Poderia exemplificar em quais produtos estão sendo utilizados os oleogéis? Bom, os oleogéis hoje já têm uma utilização industrial bastante expressiva na área de biscoitos, recheios de biscoito, né? Porque eram produtos, era uma classe de produtos que tinha um teor bastante elevado de gordura saturada, né? Então, com a RDC de 212, né? Bastante recente, né? Que traz a redução, né, desses ácidos graxos saturados. A primeira utilização industrial já é na área de recheio, né? Nós temos oleogéis ou organogéis, que são matrizes estruturadas por emulsificantes, e essa tecnologia também começa a chegar em alguns produtos cárneos reformulados, né, com bastante sucesso, né? E também para a área de margarinas, né, em que se tem aí uma possibilidade de redução de saturados, utilizando os próprios emulsificantes que já são comuns à produção de margarinas. Ok, aproveitando, tem mais uma pergunta relacionada a esse tópico. Existem estudos sensoriais com organogéis em cera? Existem estudos. Bom, a gente foge um pouquinho aqui, né, desse escopo. Eu vou responder numa forma
vamos dizer, mais sucinta, porque as ceras podem ser incorporadas em organogéis, em alguns organogéis, mas as ceras não são emulsificantes, nós não, inclusive, os oleogéis que estão já sendo utilizados, né, na indústria não tem cera em sua composição, mas existem sim estudos sensoriais e que trazem para alguns produtos a percepção do sabor da cera como um certo residual amargo, que não é muito bem-vindo, tá? Isso existe, tá? Embora a gente esteja falando aqui do contexto dos organogéis, né? A cera não tem essa função emulsificante. E é justamente por isso que os emulsificantes são estruturantes tão bem-vindos, né? Porque não trazem essa contribuição sensorial negativa, né? E já fazem parte da formulação da grande maioria dos produtos de base lipídica. Ok, obrigada. A gente tem agora uma pergunta para a professora Maria Cecília, de uma pessoa que trabalha na área de carnes da FEA, né? Ela faz um comentário sobre essa questão da disseminação de fake news por pessoas não especialistas, que é um grande problema na área de alimentos, né? Infelizmente, temos cientistas e acadêmicos que geram essas pesquisas, tiram conclusões infundadas, né? E então ela pergunta, né? Como deveríamos, a academia, agir para mitigar esse tipo de notícia e, quem sabe, denunciar e punir tais ações? Né? Existe alguma ação sendo feita pelos órgãos governamentais nesse sentido? Obrigada pela pergunta. Esse tópico é muito difícil, né, de eu responder para você. Que eu conheça, não, porque o que pode ser feito é o que nós estamos fazendo. Procurar disseminar um pouquinho do que é ciência, né, o que faz o isso, o que fazem outros eventos, né, que têm sido organizados, e tentar mostrar realmente que essas notícias, né, alarmantes e tudo, têm que ser avaliadas com bastante critério. Como vocês veem, é quase que impossível, né? Fake news é uma coisa que hoje em dia, com essa facilidade de compartilhar notícias, né, das pessoas se aterem apenas ao título, né, ao nome, sensacionalista e tudo, as coisas se multiplicam e a maioria das pessoas não lê realmente. Eu sempre enfoco, tento, né, com que os profissionais responsáveis, né, que lidam com saúde, leiam os artigos, sabe? Não adianta rebater, já conversamos sobre isso, se seria importante responder num blog, né? Se muitos blogs falam, replicam notícias que não são verdadeiras, mas esse não é o caminho. É a educação mesmo, é a gente confiar, tentar disseminar as notícias em eventos científicos. A Anvisa também, acho que não tem controle sobre isso, ela procura, quando surge algum fato muito, toma um tamanho muito grande, um espaço muito grande na mídia, ela rebate com alguns informes técnicos, né, tranquilizando a população, dizendo que avaliou, que reavaliou, que não tem problema nenhum, mas nós vamos ter sim que conviver com essas notícias, né, alarmantes na internet, mas eu acho que passa, são coisas cíclicas, né? Eu que estou nessa área há muito tempo, então tem a ver com aspartame, a ver com a sucralose, esses estudos com animais de laboratório de alterar a microbiota já foram atribuídas alterações aos edulcorantes, agora acabou, porque os estudos não foram confirmados. Então, é o tempo, né, que vai mostrar realmente a verdade, e as pessoas têm que realmente se conscientizar com relação aos emulsificantes, todos, os veganos principalmente, né, que são contra alimentos, muitos contra alimentos industrializados, eles consomem diariamente os emulsificantes. A lecitina está na nossa célula, está no nosso corpo, quer dizer, o corpo humano tem lecitina, então são coisas para a gente que trata com ciência tão claras, não é? E ninguém está querendo colocar nenhuma substância química no alimento, né, para fazer mal para o ser humano. Então, a gente vai continuar, né, disseminando ciência. Para mim, essa é a forma de a gente conseguir, aos pouquinhos, né, de formiguinha, informar um pouquinho. Com certeza, se, por exemplo, nesse webinar, todos que estão assistindo, acho que tem mais de 100 pessoas, entenderam perfeitamente o papel dos emulsificantes na tecnologia de alimentos e perceberam o quão criteriosa é a avaliação toxicológica que se faz antes de aprovar uma substância,
com certeza, espero que eles multipliquem essa informação, né, que rebatam informação que seja diferente dessa e indiquem para os seus colegas, né, onde buscar a informação correta. É isso que eu posso, sim, falar sobre esse tema. Ok, muito bem. Mais uma pergunta, então, para a professora Cecília. Existem estudos brasileiros sobre gestão de emulsificantes? E se não, se você acha que eles são necessários? Não são. Normalmente, existem orientações para avaliar a exposição dietária a emulsificantes, desculpe, a aditivos alimentares. E, normalmente, a exposição dietária é feita para se comparar com a ingestão diária aceitável, numérica, para saber se está sendo ultrapassado ou não. No caso de aditivos comida não especificada, é muito difícil você fazer esse estudo, porque você não sabe nem quanto se usa no alimento. E um ponto muito interessante, né, perguntaram sobre a concentração de emulsificante, né, em geral, bem abaixo de 1%. Lógico, depende muito da matriz, né, e se está sendo usado em combinação um ou mais emulsificantes. Mas como o emulsificante, em geral, também exerce a função de gelificante e estabilizante, se você usar muito, ele altera a matriz do alimento. Então, ele vai deixar o alimento muito viscoso, ele é autolimitante, você vai usar mais do que aquilo que você precisa. Um outro ponto que é importante também mencionar é que a indústria não usa nada mais do que precisa, porque custa dinheiro. Se usar o dobro da quantidade que é necessário para ter efeito tecnológico, você está adulterando, está gastando dinheiro, está fazendo um produto que não é adequado, que não vai atrair o consumidor vai ser muito viscoso, vai ter alguma característica indesejável. Então, no caso de emulsificantes, a gente tem que procurar um estudo de ingestão, é um estudo que toma tempo, é custoso, tem que ter dados de ingestão individual, diários de alimentos, e você faz isso com os aditivos que têm ingestão diária aceitável e estabelecida. Então, no caso, por exemplo, do polissorbato, seria possível sim fazer, mas não é importante, não existe assim, o perfil toxicológico da substância, o fato de ser derivado de moléculas, né, que o nosso organismo já conhece tudo, não lhe dá uma prioridade, por exemplo, para se fazer essa avaliação. Na minha resposta, é de que eu não acho que seja necessário se fazer, no momento, nenhum estudo quanto à estimativa de ingestão de emulsificantes, porque nenhum efeito deletério tem sido associado a eles, e a grande maioria tem uma ingestão diária aceitável, não especificada, o que indica que o seu consumo normal na dieta, seja pela ocorrência natural ou como aditivo, não traz preocupação de segurança alimentar. É isso. Ok, e agora só para finalizar, mais uma pergunta para a professora Maria Cecília, veio do professor Cristianini, que também se identificou, professor Marcelo da FEA. Obrigada pela participação, por nos assistir hoje aqui. Então, ele pergunta quanto tempo demora um estudo e aprovação de um novo aditivo? Bom, depende. A avaliação, por exemplo, o comitê do JECTA, eu vou falar do JECTA porque eu já participei do JECTA e tenho experiência. O JECTA, ele não avalia, não gera dados sobre dados toxicológicos, né? Ele tem que receber informação. Então, tudo começa na reunião do Códex, onde um país pede que seja avaliado um novo aditivo que foi desenvolvido, foi fabricado por uma indústria. Por exemplo, normalmente na União Europeia, quando é um país europeu que desenvolve um aditivo, através do governo, né, do representante da União Europeia, se pede nesse comitê uma prioridade para avaliação pelo JECTA. O JECTA se reúne anualmente, uma vez por ano, e monta uma agenda, né, para avaliação, e se a substância for incluída na agenda desse ano, por exemplo, as reuniões em geral são em junho, né, em outubro já tem uma chamada de dados. Então, são solicitadas informações sobre estudos de toxicidade, toda aquela coisa, especificações, metabolismo, etc., todos aqueles dados que são necessários para avaliação. E esses dados são avaliados. A avaliação em si começa, as informações são distribuídas pelos membros do JECTA, que normalmente são cientistas do mundo todo, com várias áreas de especialidade, são às vezes 40, 50 pessoas que participam, e esses estudos são avaliados todos e
a partir de dezembro já chegam essas informações, e em junho, então, o comitê se reúne fisicamente para avaliar. Agora, o tempo que gasta para gerar os estudos são menos que 5 anos, impossível, porque os estudos são os estudos crônicos de toxicidade, em camundongos e ratos. Você tem estudos de metabolismo, você tem que ter estudos de estabilidade. Então, muitas vezes, esses estudos demoram 5 a 10 anos para serem feitos. Né? Então, tem que ser feito, não é qualquer laboratório que pode fazer, tem que ser laboratório credenciado. Por exemplo, estudos de metabolismo envolve você ter moléculas radioativas, né? Você tem que acompanhar o metabolismo da substância, o que acontece, para que órgão ela vai, quanto tempo ela é eliminada, se acumula no organismo, se não acumula. Então, o dossiê toxicológico é demorado e é caro. Eu me lembro na época da avaliação, por exemplo, do aspartame, né? A avaliação do aspartame ficou, bom, agora o dólar subiu tanto que eu não sei, mas custaram em torno de 20 milhões, sabe, em reais, na época, né? Agora com o dólar a 5 e pouco, muito mais. Então é muito caro. E se vocês olharem, é muito difícil o desenvolvimento de uma molécula nova hoje em dia, mesmo qualquer ativo novo, porque é muito, são exigidas muitas informações, é muito caro, e muitas vezes, logo no início já dos testes, né, uma molécula nova, você faz um estudo de metabolismo. Se o estudo de metabolismo mostrar que a substância pode se acumular no organismo, esquece, nunca vai ser aprovada como aditivo alimentar. O consumo de aditivo é todo dia da sua vida, por toda a vida. Né? Então, é muito tempo, viu, Cristianine? Não é fácil, não. Agora, a avaliação, se os dados estiverem completos, todo o dossiê, um comitê, durante uma reunião, são 10 dias de reunião, consegue avaliar a substância e estabelecer ou não uma ingestão diária aceitável. Então, pessoal, como eu disse, a gente recebeu várias perguntas muito interessantes, mas como nós já estamos com o tempo bem esgotado, eu gostaria de agradecer a participação de todos neste webinar. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Agradeço a professora Ana Paula, a professora Maria Cecília pelas excelentes apresentações. E eu vou passar, então, a palavra para a Flávia para fazer o encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada, Adriana. Muito obrigada, doutora Cecília, doutora Ana Paula, pelas excelentes palestras. Muito obrigada a todos por ficarem até agora conosco neste webinar e desejo um ótimo final de semana a todos. E também gostaria de dizer que este webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Provavelmente daqui uma semana vocês já vão poder encontrar, tá bom? Muito obrigada a todos e ótimo final de semana. Obrigada.